Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. No Entre o Condado e a Lontra, se foi a fogo, aí vi e aprendi. A metade dos nossos que se apeavam no avanço entremeados disfarçantes, suas armas em arte, escamoteados pelas árvores e de repente ligeiros se jazendo para o rastejo, com as cabeças farejavam toda a vida. Aqueles sabiam brigar, desde nascença. Só avistei isso um instante, sendo que, seguindo Zé Bebelo, reviramos volta para as gameleiras, onde houve o pior. O que era o bando do Ricardão, que quase próximo que cercamos. Para acuar, só faltando cães. E demos inferno. Se travou, tiro estronda muito no meio do cerrado. Se diz que é estampido, que é rimbombo. Tive noção de que morreram bastantes. Vencemos. Não decide, meu animal. Nem prestei, nem estive no fim como a galope que se desabriu. Os homens perseguindo uns que com o mesmo Ricardão se escapavam. Mas não se aproveitou. Ricardão já tinha tido fuga. Então os nossos de Geriza, com os 8 prisioneiros feitos, queriam se concluir. E de jeito nenhum, epa, não consigo covardias de perversidade. Zé Bebelo se danou. Apreciei a excelência dele no sistema de não se matar. Assim, eu quis que o ar de paz logo revertesse, e, alimpado, o povo gritando menos. Aquele dia tinha sido forte coisa. De longe e sossego eu careci demais. Se teve pouco, arranjado o preciso, só se tomou prazo breve, porque recombinaram por diante dos projetos e desarrancamos para a terra fofa, quase na demarca do grão mogol. Mas lá não cheguei. Em certo ponto no caminho, eu resolvi melhor minha vida. Eu fugi, e de repente eu vi que não podia mais. Me governou um desgosto. Eu não sei se era porque eu reprovava aquilo tudo, de se ir com tanta maioria e largueza, matando e prendendo gente na constante brutalidade. Eu debelei que descuidassem de mim. Restei escondido, retardado. E vim-me. Isso que, pelo ajustado, eu não carecia de fazer assim. Eu podia chegar perto do Zé Bebelo, dizer, desanimei, declaro de retornar para Curralim. Não podia. Mas, na hora mesma em que eu decisão tomei, logo me deu o enfaro de Zé Bebelo, em trosgas, a conversação. Nem eu não estava para ter confiança nenhuma em ninguém. A bem, me fugi. E mas não pensei exato, só isso. O senhor sabe, se desprende, a ação escorrega e aflita, mas sem substância narrável. O meu cavalo era bom, eu tinha dinheiro na algibeira, eu estava bem armado, eu virei vagaroso. Meu rumo mesmo era o de mais incerto. Eu viajei, vim acho que eu não tinha vontade de chegar em lugar nenhum. Com 20 dias de remanchear, e sem as trapalhadas maiores, foi que me encostei com o Rio das Velhas, à vista da barra do córrego Batistério. Dormi com uma mulher que muito me agradou. O marido dela estava fora, na redondeza. Ali não dava maleita. E de manhã cedo a mulher me disse: meu pai existe daqui a quarto de légua. Vai lá, tu almoça ou janta, e de noite, se meu marido não tiver voltado, eu te chamo, dando avisos. Eu falei: você acende uma fogueira naquele alto, eu enxergo e cá venho? Ela falou: ao que não posso, alguém me mais avistando havia de poder desconfiar. Assim mesmo eu quero fogueira, uma fogueirinha de nada, ela falou. Quem sabe eu acendo. Agentes sérios, nem me sorrindo, aí eu fui. Mas o pai dessa mulher era um homem finório desperto, com jeito de tirar a gente da conversa que ele constituía. A casa dele, espaçosa, casa de telha caiada, era na beira, ali onde o rio tem mais croas, e se chamava Manuel Inácio, Malinácio dito, e geria uns bons pastos com cavalhado pastando e os bois. Me deu almoço, me pôs em fala. Eu estava querendo ser sincero, e notei que ele no falar me encarava e no ouvia, e no ouvir piscava os olhos. E quem encara, no falar, mas pisca os olhos para ouvir, não gosta muito de soldados. Aos poucos, então contei que dos Zé Bebelos não tinha querido fazer parte, e que era a valente verdade. E Joca Ramiro?
Ele me perguntou. Eu disse, um pouco por me engrandecer e por minha prosa, que já tinha servido Joca Ramiro e com ele conversado, que mesmo por isso é que eu não podia ficar com Zé Bebelo, porque meu seguimento era por Joca Ramiro, em coração e devoção, e falei do meu padrinho Celorico Mendes, e em Luiz e Alarico Totonho, e de como foi para Joca Ramiro pernoitou em nossa fazenda de São Gregório. Mas coisas de certo eu disse, aquele homem mal Inácio me ouvia, só se fazendo de sossegado. Mas eu percebi que ele não estava. Deu jeito de aconselhar que eu fosse embora, que ali me asmava braba maleta. Então não aceitei. Eu queria esperar, para ver se a fogueira por minha sorte se acendia. Eu tinha gostado muito da filha dele casada. Mas eu requerendo um lugar para armar minha rede de sombra e descansar, eu disse que não andava bem de saúde. Então isso pareceu ser do seu agrado. E me levou para um quarto onde tinha um giral com enxergão e me botou lá à vontade, fechou a porta, ferrei, abraçado com minhas armas. Acordei só aquele malinácio me chamando para jantar. Cheguei na sala e dei com os outros 3 homens. Disseram de si que estropeiros eram, e estavam assim vestidos e parecidos. Mas o malinácio começou a glosar e reproduziu minha conversa tida com ele. Disso desgostei, segredos frescos contados não são para todos. E o arrieiro, dono da tropa, que era o de cara redonda e de pele clara, me fez muita interrogação. Eu não estive em boas cócoras. Eu construí de desconfiar. Não do fato dele tal parecer, mas foi pois todo tropeiro sempre pergunta muito. Mas do jeito como os outros 2 ajudavam aquele a me ver, de tudo perseverado tomando conta. Ele queria saber para onde eu mesmo me ia além. Queria saber por quê. Se eu punia por Joca Ramiro, eu estava em armas. Por que, então, eu não tinha caçado o jeito de trotar para o norte? Afito de com o pessoal dos Ramiros me juntar. Quem desconfia fica sábio, dizendo como pude. Muito confirmei, mas confirmei acrescentando que chegara até ali por dar volta cautelosa, e mesmo para sobre ter a calma de resolver os projetos em meu espírito. Mas enquanto me ouviam, mais um homem tropeiro também vinha entrando, e na soleira da porta. Eu aguentei aquele dos meus olhos e recebi um estremecer, um surto desfechado. Mas era um susto de coração alto. Parecia a maior alegria. Sou flagrante, conheci o moço tão variado e vistoso. Era, pois, sabe o senhor de quem? Mas quem, mesmo? Era um menino, senhor, sim, aquele do Porto do Janeiro, daquilo que lhe contei, que atravessou o rio comigo numa bamba canoa, toda a vida. E ele se chegou, e eu do bando me levantei. Os olhos verdes, semelhantes grandes, o lembravam das compridas pestanas e boca melhor bonita, o nariz fino, afiladinho. Arvoamento desses a gente estatela e não entende. Que dirá o senhor, eu contando só assim? Eu queria ir para ele para dar um abraço, para as minhas coragens não deram, porque ele faltou com um passo, um rejeito, um acanhamento, mas me reconheceu o visual. Os olhos nossos donos de nós 2. Eu sei que deve ter sido um estabelecimento forte, porque as outras pessoas o novo notaram. Isso no estado de tudo percebi. O menino me deu a mão e que a mão diz que é o curto. Às vezes pode ser o mais adivinhado e o conteúdo. Isto também. E ele, com sorriu, digo ao senhor. Até hoje para mim está sorrindo, digo. Ele se chamava Reinaldo. Para se referir tudo no narrar, por menos ou menos, menos e menor, aquele encontro nosso se deu sem o razoável comum, sobrefalseado como do que só um jornal, um livro é que se lê. Mesmo o que restou contando, depois é que tu me reunir, relembrando a verdadeiramente entendido, porque, enquanto coisa assim se ata, a gente sente mais é que o corpo próprio é, coração bem batendo, do que o real roda e põe diante. Essas são as horas da gente. As outras, de todo tempo, são as horas de todos. Me explicou o compadre meu Quelemem. Que fosse como sendo trivial do viver feito uma água, dentro dela se esteja, e que tudo ajunta e amortece.
Só rara vez se consegue subir com a cabeça fora dela. Feito milagre, Peixinho pediu, por quê? Diz que direi ao Senhor, e que nem tanto é sabido, sempre que começa a ter amor a alguém, no rameirão. O amor pega a crescer porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja, e vai na ideia querendo e ajudando, mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama a inteiriço fatal, carecendo de querer, e é só um falsear com as surpresas. Amor desse cresce primeiro, brota depois, e muito falo, sei, caceteio. Mas, porém, é isso. É preciso. Pois então o senhor me responda. O amor assim pode vir do demo? Poderá? Pode vir de um que não existe? Mas o senhor calado convenha. Peço não ter resposta, que, se não, minha confusão aumenta. Sabe, uma vez, num tamanduatão, no barulho da guerra, eu vencendo, aí estremeci num relance claro de medo. Medo só de mim, que eu mais não me reconhecia. Era alto, maior do que eu mesmo, e de mim mesmo eu rindo, gargalhadas dava. E eu de repente me perguntei, mas não me respondei. Você é o rei dos homens? Falei e ri, rinchei, feito um cavalão bravo. Desfechei. Ventava em todas as árvores, mas meus olhos viam só o alto tremer na poeira. E mais não digo, chus, nem o senhor nem eu, ninguém não sabe. Eu conto, Reinaldo. Ele se chamava, era um menino do Porto, já expliquei. E desde que ele apareceu, moço e igual, no portal da porta, eu não podia mais, por meu próprio querer, ir-me separar da companhia dele. Por lei nenhuma eu podia. O que entendi em mim, direito como se, no reencontrando aquelas horas naquele menino moço, eu tivesse acertado de encontrar, para o todo sempre, as regências de alguma da minha família. Se nem peso, e sem paz, sei sim. Mas, assim como sendo, o amor podia vir montado de desminto. E Otacília, o senhor verá, quando eu lhe contar, eu lhe conheci em conjuntos suaves, tudo dando clareado, suspendendo-se diz, quando os anjos e o voo em volta, quase, quase.